Graças e paz, irmãos, bom dia. Eu costumo dizer que todos os dias, quando nós acordamos, todos nós aqui, nós ficamos diante de duas realidades. Uma é que você está vivo, e a outra é que existe um propósito para você estar vivo. E que você possa pensar nisso. Nós fomos chamados para ser sopro na vida de alguém, para soprar vida nas narinas de alguém. Pensem nisso com carinho. Você não está vivo à toa. O pregador dessa manhã, ele é o mesmo pregador que pregava quando os cultos eram à noite. O pregador dessa manhã, ele é o mesmo pregador que pregou em muitas madrugadas nossas, em crises conjugais, e ali naquelas madrugadas abortando o nascimento de uma possível separação, divórcio. O pregador dessa manhã é o mesmo pregador que está sempre no velório de um parente nosso, pregando para nós e para as pessoas que estão ali também, né? E muitas vezes ele nem conhece a pessoa que está no caixão, mas ele está lá muitas vezes por causa de nós, ou sempre por causa de nós. O pregador dessa manhã, ele está sempre aqui, todo domingo ele está aqui. Ora, segura nesse microfone e ora com suas digitais na corda vocal de quem prega. O pregador dessa manhã, que eu tenho a honra de ter sido escolhido para apresentar, é o nosso pastor Silfarney. Amém. Tá ligado aqui? Tá ligado aqui? No... Aleluias. Valeu, Morão. Obrigado, cara. É pelo carinho. Amém. Ih, rapaz, tá aí, Felipe. Tá ligado aí, não? Tá ligado aqui, vê se tá ligado aí também. Se não for, eu vou botar a mão mesmo. Veio, foi ou não foi? Esse aqui não foi, não. Tá ligado, varão. Deixa o bastão mesmo, então, mais fácil, olha lá. Bom dia, gente, graças e paz. Acho que vou levar o Maurão para me apresentar em tudo que lugar que eu for pregar por aí, cara. Caramba. Contratar o Maurão como apresentador de pregação. Me ajuda aqui, Claudinho. Vê esse aqui não tá ligado. Vê o que tá vendo, então, aí, qual o milagre que rolou aí. Vê aqui, chega aqui perto, Claudinho. Se eu travei alguma coisa aqui, vê aqui, Claudinho. Caiu a conexão lá? Tá ok ou não tá ok? Agora tá ok. Tá bom, gente. Essas tecnologias é um problema, né, cara? Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma oração específica. Enquanto estávamos na adoração, a Júlia me procurou e Deus deu um sentimento a ela, que ela sentiu como se Deus tivesse, de fato... Ela lembrou da cena, do episódio da transformação da água em vinho, e Deus falava para ela que algumas talhas que estavam cheias de água, Deus queria transformar em vinho aqui nessa manhã. Então, eu quero orar por isso, amém? Se você está com essa vida aguada, sem vida, o Espírito Santo te traga vida. Feche teus olhos, cubra a tua cabeça, vamos orar por esse propósito, né? Sempre que Deus traz um discernimento a alguém, no Espírito, é bom a gente valorizar isso, né? Pai, eu quero pedir nesse momento que o que foi trazido ao coração da Julie se cumpra. E se há alguém aqui com a vida aguada, com as talhas de pedras apenas com água, que essa água hoje seja transformada em vinho para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Tá? E segue o líder, tá bom? Só uma palavra. O líder é Jesus, né? Seguir Jesus, que é o nosso líder. É só para... Gente, é difícil botafoguense desdoar um rubro-negro, então a gente aproveita a oportunidade. Gente, bom dia. É raro isso aí. Aproveitar enquanto pode, gente. Aproveita enquanto pode. Não, para com a palavra de maldição. Deixa eu seguir. Também quero acusar aqui um casal muito lindo. Fica em pé, Felipe e Natália, os pastores da Igreja Casa de Vida. Aplaudo o Senhor por estarem aqui. Bênção. Felipe ontem abençoou muito a gente. Ontem fomos nossa primeira aula da escola Timóteo, e o Felipe ajudou o pastor Márcio aí, que não está aqui hoje porque está celebrando seu aniversário de casamento, saiu com a Neuzinha para um passeio justo, né, digno. E o Felipe nos ajudou com a estrutura.
Quero louvar a Deus pelas nossas escolas, estou muito feliz, voltando para cá, encontrar. Amanhã começa a escola de paternidade, com a turma completa, 30 alunos, completou totalmente as vagas para a aula, da escola de paternidade. Também a escola de Libertadores também já está cheia, aumentando a quantidade de inscritos. Isso é muito legal. A escola Timóteo ontem com 2 turmas, né? Vários pastores de outros ministérios aqui participando da escola Timóteo. Isso é uma alegria para nós ver o cumprimento do que Deus falou acerca da igreja, ser uma igreja que, de alguma forma, serviria a comunidade como um todo. Também vamos começar, fica ligado já aí no mês de julho, vou só fechar a data certinha com a agenda da igreja, vamos ter mais um seminário Família Saudável, daqui de um fim de semana, quinta, sexta e sábado, provavelmente na 3ª semana de julho, vamos ter aqui o seminário Família Saudável, e também a partir, acho, de setembro, começa um Família Saudável longo de 3 meses, então as escolas estão fluindo, é muito bom ver isso acontecendo, muito feliz, né? Quero agradecer a Deus por esse tempo que nós ficamos fora, como a Patrícia falou, e eu quero só dar um testemunho rápido sobre isso. Alguém pode falar, eu fui à Europa como algo comum. Para nós não é algo comum, nós somos pessoas que viemos de origem muito humilde, eu e Patrícia. Eu estava falando com ela sobre isso ontem lá em casa, acho que foi ontem ou anteontem, a gente conversa muito na cama quando vai dormir, agradecendo no final do dia, e falando da misericórdia de Deus. Eu lembro tudo que nós enfrentamos, de dificuldade financeira, e era inimaginável para nós, há pouco mais de 20 anos atrás, morando naquele terraço quente do Cobrex ali, porque não podíamos pagar aluguel, nos imaginar, pela graça de Deus, que nos deu condição de trabalhar e, fruto do nosso trabalho, juntar dinheiro, se organizar financeiramente, poder custear uma viagem como essa, né? Que é uma viagem que a gente sabe que é dispendiosa, mas foi uma experiência muito gostosa, né? Estivemos ali na Holanda, na França, na Bélgica, na Espanha, em Portugal, vários países, podemos passear. Isso é um privilégio, que eu sei que foi pela graça de Deus, na verdade, para nossas vidas. Fruto do nosso trabalho, sim, do nosso trabalho pesado, aqui no consultório, juntando dinheiro, se organizando, mas esse trabalho só acontece porque a graça de Deus é sobre nós. Então, a gente louva a Deus por isso, por ver nosso filho, nossa nora, ver minha sobrinha lá em Portugal, e eu vou falar daqui a pouco sobre as conexões que foram criadas ali. Deus nos presenteou também com conexões com irmãos em Portugal e na Holanda, de forma muito preciosa. Eu quero agradecer a Deus aqui, dar a Ele toda a glória, porque se para alguns é uma coisa comum, para nós não é, um milagre. Foi uma bênção, realmente está andando. E realmente, se Deus te der condição para isso, sonhe com isso. Está ouvindo um homem aqui de 56 anos, que é um menino pobre, de uma família pobre, de Fortaleza, de 13 filhos, né, de um pai servente, depois pedreiro, de uma mãe costureira, os 2 semi-analfabetos, na verdade o pai totalmente analfabeto, a mãe uma analfabeta prática, né, porque só sabia ler o básico, analfabeta funcional, e de uma vida muito pobre. Na verdade, ter essa condição foi pela graça de Deus. Eu quero louvar o Senhor por esse privilégio, da honra que eu tive ali, que foi a primeira vez que a gente foi viajar para passear realmente. Teve as pregações em Portugal, mas a maior parte do tempo foi passeio. Sempre que a gente vai para os Estados Unidos, ou quando fomos para a Argentina, ou quando for para a Colômbia, sempre é para pregação, agenda pesada, a gente pôde caminhar, passear. É lógico que eu precisei de férias quando voltei, porque a gente andou para caramba lá, porque é tudo andando muito, mas foi uma experiência muito rica, muito enriquecedora realmente. Tá bom? Quero agradecer aqueles que oraram por nós. É muito legal ver a igreja se movendo. Eu pude assistir a pregação da Carla, a pregação do Zé Júnior pela internet, ver a igreja se movendo, funcionando, ver como de fato nós nos tornamos dispensáveis. A igreja não paralisa porque eu não estou aqui, ver a igreja viva, pujante, isso é muito enriquecedor realmente. Quero agradecer a Deus por tudo isso. Amém? Vamos à palavra. Quero convidar você a ficar em pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Antes disso, a Patrícia esqueceu de avisar, não vai haver o jantar para casais, por causa dessa questão que falamos. Seria muito temerário, né? Tinha 28 nomes inscritos, mas apenas 8 pessoas pagaram. Seria temerário investir num jantar muito perto agora. Mas o Ministério Família Saudável, que está organizando o retiro de casais, vai organizar almoços, tá? Então, domingo que vem tem um almoço já organizado pelo Ministério Família Saudável. Então, já durante a semana vai ser enviado nos grupos, já pega o seu ticket. Patrícia está à frente da equipe de comida. Acho que ela vai pedir o apoio da Sol, com certeza, da Lange, né, que é a nossa chefe aí de cozinha. Então, a gente vai ter um almoço bem legal domingo que vem. Fica pronto aí, comprando esse almoço, vai ajudar as despesas do retiro de casais. Desculpa, abra a sua Bíblia
na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 11 a 24. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 11 a 24. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Talvez a versão que aparece no Data Show seja outra, a não ser que tenha NAA aí com você, não sei se tem Júnior, mas eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, tá bom? Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma ou aparência de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Pai, eu te agradeço pelo privilégio que temos mais uma vez de ler tua palavra, que é santa. Queremos mais uma vez nos levantar contra qualquer espírito contrário à tua palavra. Toda inquietação excessiva, toda preocupação, toda agitação na alma, todo pensamento acelerado, todo cansaço excessivo. Nós oramos agora a oração que o apóstolo Paulo faz na sua carta aos Coríntios, para que com armas espirituais venhamos destruir todas as fortalezas, anular todo sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, para que, de acordo com a carta de Paulo aos Coríntios, nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo nessa manhã, para que assim, essa palavra, que é uma semente poderosíssima, encontre em nossos corações solos férteis e produza frutos abundantemente. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fala sempre para quem está do seu lado assim, ó, não converse comigo agora, porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Amém? Pode sentar. Lembrei do meu tempo de bleia, que eu fazia muito um tempo de bleia, né? Olha só, gente, tem muita gente em pé lá atrás, do lado de fora, a não ser que esteja com criança, algo assim, tem lugar para sentar, tá? Então, quem está aí atrás está me ouvindo? A não ser que esteja tomando conta de uma criança, uma razão que impeça de entrar, tem lugar para sentar aqui dentro, tá bom, gente? Eu quero, nessa mensagem de hoje, me ater mais profundamente, eu vou olhar todo o contexto, evidentemente, mas ao versículo 19, não apaguem o espírito. Quero pensar sobre isso nessa manhã. Quero mais uma vez, antes disso, porém, quando eu citei aqui o Felipe, louvar a Deus que ontem houve uma experiência bem interessante na sala da Escola Timóteo. O Felipe é um jovem pastor que está começando o ministério agora, um rapaz que tem uma boa pegada na parte tecnológica e com o coração disposto a servir outro ministério, embora seja a mesma família, trazendo toda a estrutura e o know-how dele nessa parte de tecnologia para gravação da aula que foi gravada ontem. A gente vai, provavelmente, algumas classes nossas, de forma híbrida, presencial e também online, a partir de agora. Felipe preside o Instituto Casa de Vida e cedeu sua expertise para nos servir ontem. E outra alegria que eu tive ontem, ver o pastor Wagner Conrado. O depoimento dele foi lindo na Escola Timóteo ontem. O Wagner é pastor há 40 anos de ministério pastoral e se assentou para aprender. Acho que ontem foi tão interessante que a gente viu, acho que é um sinal de um tempo novo, de um grupo de pastores que não querem mais ficar competindo um com o outro, mas entendem o espírito de cooperação.
Não apaguem o Espírito. A gente quer aprofundar essa expressão hoje. A verdade é que a igreja, ela com o passar do tempo foi apagando o Espírito. O Espírito Santo é o que mantém essa chama acesa na igreja. É o que faz com que esse ajuntamento de pessoas seja diferente de uma roda filosófica, de uma roda teológica, de discussão. Faz com que a palavra dita desse púlpito difira ou se separe de qualquer outro tipo de discurso, por mais eloquente que seja, com uma boa retórica ou com uma palavra rebuscada. Nós acreditamos de fato que o que faz a diferença nos nossos encontros é o fogo do Espírito Santo. E nós não podemos confundir esse fogo do Espírito Santo tão somente com barulho e movimentos carismáticos, mas é com esse calor que nos mantém juntos a despeito das nossas diferenças e que dá sentido à caminhada da igreja. É lógico que esse texto ardeu muito no meu coração quando eu estava, de fato, ali na Europa. Foi muito importante estar com meu filho, com a minha nora, com a minha querida Patrícia. Ela levantou aqui, quando a Patrícia levantou, a Marcela falou assim: caramba, pastor, o senhor deu sorte, hein? O pastor é muito gato. E é mesmo, né? A Patrícia é muito linda. E dançar com ela, frente à Torre Eiffel, foi um sonho maravilhoso. Até o troncho aqui conseguiu dançar, né? Que eu sou péssimo para dançar, mas essa mulher bonita aí não tem como. Foi bom estar com a nossa amiga Vanessa, que foi conosco, encontrar minha sobrinha Juliana, que mora lá em Cascais, em Lisboa, que é um lugar lindo, encontrar o Cauã, que coisa linda o Cauã, espero que esteja ouvindo essa palavra, que ele costuma acompanhar nossas pregações. O Cauã que foi batizado por nós aqui, na casa do pastor Cláudio, um batismo excepcional, porque ele ia viajar para Portugal e não queria viajar sem antes ser batizado, encontrar ele com a Jaís, com os filhos, conversar com o Diogo, que não pôde encontrar a gente, mas passou um tempo longo conversando comigo por telefone lá e aqui também, o Diogo que também está morando no Porto, que foi membro dessa igreja junto com a Juliana. Tudo isso foi precioso, mas houve uma questão muito especial também, que foi perceber a realidade do que é o apagar o Espírito. Eu conheci a bela Amsterdã com o Aleph, mas todos nós, né, amor, tínhamos um peso no coração terrível. Foi muito triste andar para Amsterdã, porque eu estou falando de um país que foi um dos berços da Reforma Protestante. Andar pelas ruas enebriadas com o fedor da erva da maconha, porque a cidade fede a maconha realmente, a álcool. Uma linda cidade, linda, linda, mas muito triste ver aquilo, tivemos, junto com a minha esposa, evidentemente, Aleph Sueli, fizemos intenção de andar pela degradante Red Light, né, que é a Rua Vermelha, as Casas Vermelhas, a prostituição, onde mulheres são expostas como objetos de vitrine, mas cercando um lindo templo da Igreja Nacional Holandesa, que se transformou numa boate. Ainda hoje, pensar naquela cena machuca meu coração. Ver nossas irmãs oferecidas como mercadoria numa vitrine, que são nossas irmãs que estão ali. Você pode dizer, pastor, mas bobeira, tem aqui a Vila Mimosa, eu sei que também tem, mas pensar que é um lugar cercando um lindo templo da igreja holandesa, que fez parte da Reforma, um templo do século XVI, abandonado, que se transformou numa boate. Pensar que eu estou falando de um país que foi um dos berços da Reforma, séculos XIV, século XV, os irmãos da vida comum, né? Um grupo católico inspirados por Agostinho, já viviam a vida santa ali nos chamados Países Baixos, Holanda, Bélgica e a parte da Alemanha, que inspiraram a Reforma, desde que o príncipe Guilherme I, né, o príncipe de Orange, rompeu com o reino da Espanha, trazendo a Reforma para aquela região. O seu filho, Maurício de Nassau, foi aquele que acabou trazendo a certeza de que aquela região seria uma região calvinista. A Holanda, que recebeu teólogos como, por exemplo, Erasmo de Roterdã, Baruch Spinoza. Inclusive, Baruch Spinoza está sepultado no jardim do templo, onde meu filho se congrega hoje lá em Haia, em Den Haag, na Holanda.
A Holanda que tem a faculdade de Leiden, nome da cidade, Leiden, perdão, onde estudou Jacó Armínio, onde nasceu, inclusive, a controvérsia entre arminianos e calvinistas, ali na Holanda, que até hoje é um ponto teológico importante. Armínio, que se fala pouco dele, mas Armínio foi um cara muito temente a Deus, um professor de Leiden, um cara muito da vida pia, vida santa, mas que entendia, de forma diferente de Calvino, que, embora Deus tivesse uma predestinação, o homem fazia parte desse processo, tendo sua escolha. É isso que alimentava discussões ali. Lógico, houve equívocos também dos reformadores, mas onde em nenhum lugar do mundo a reforma teve o acolhimento de receber, por exemplo, anabatistas e calvinistas juntos, porque a Holanda tinha essa ideia de ser um país, um povo acolhedor que acolhia as diferenças teológicas. A reforma começa a ganhar força ali. Mesmo há pouco tempo, foi dali, né, daquela região que veio o irmão André, que veio o Juan Campanhã, que foi o seu companheiro que criou a organização Portas Abertas. Nasce ali, naquela região. Domingo que vem vamos falar sobre o DIP, Domingo da Igreja Perseguida, inspirado pelas Portas Abertas, começa com o movimento do irmão André, que era um holandês, né? Esse país tão lindo, de tantas histórias, de tanto estudo, de tanta pesquisa, né? Agora está morto. Desde a década de 60 houve uma decadência, e temos aqui uma pesquisa apontada pela CEPAL, onde 44% da população holandesa se diz ateia, 60% da população diz que não tem nenhuma religião. Lindos templos foram transformados em teatros, em livrarias, em mesquitas muçulmanas, em boates. Templos do século XVI, século XVII. Um país secularizado. Meu filho falou: pai, praticamente todo dia tem um suicídio aqui. Há muita riqueza. Realmente a cidade onde meu filho mora, Den Haag, que a gente chama aqui de Haia, é linda a cidade, linda. O transporte público funciona perfeito. Mas o índice de suicídio é absurdo. Há muito secularismo e pouca fé. No berço da reforma protestante. Conhecemos também o movimento que está nascendo naquele lugar de avivamento, graças a Deus. Ano passado, o movimento realizado, chamado Desperta Europa, foi realizado em Roterdã, onde 1.400 pessoas aceitaram Jesus. Onde mais de 100 pessoas foram batizadas espontaneamente atrás do estádio enquanto o evento acontecia. Alguns tinham acabado de entregar a vida a Jesus. Há um relato nesse momento onde 4 pessoas pediram para ser batizadas em uma fonte de Roterdã, de tanto sede que estavam de Deus. Está vendo algo? Você chega em Roterdã, no meio de toda essa devassidão, perto do canal, tem uma placa imensa, Jesus love you. Né? Então, o amor de Deus sendo proclamado, algo está acontecendo ali. Eu tive o prazer de conhecer o pastor Chris Taylor, que é o pastor do meu filho lá agora, na igreja Redeemer, lá em Haia. E foi tão simbólico isso. Redeemer quer dizer redenção, ou redentor. Essa igreja chamada Redentor, ou Redenção, na cidade de Haia, ela está ocupando o espaço de um templo do século XVII. Esse templo, lindo, que nós fomos cultuar com os irmãos lá, era um templo que foi abandonado pela igreja e se tornou uma casa de eventos. E agora o Redeemer está alugando esse espaço aos domingos para fazer culto. É uma história de redenção. O pastor Chris Taylor é uma pessoa preciosíssima, dessas conexões lindas que Deus cria. Almoçamos juntos na casa do Aleph, no dia 14, aniversário do Aleph, Dia das Mães. Chris é um homem precioso, né? Um africano branco, né? Que casou com uma holandesa na missão, se conheceu na missão na África do Sul, em Cape Town, e é um dos fundadores da Igreja Redeemer, e está lutando porque agora, olha que loucura, esse templo lindo, que eu hoje falei, onde Spinoza foi sepultado, esse templo fez parte da reforma, hoje eles estão brigando na justiça porque querem alugar o templo em definitivo e o conselho da cidade não quer permitir, para não abrir mão de um espaço cultural. Eu até trouxe um depoimento do Chris,
Vocês vão ver aí com a voz do Aleph. O Aleph foi o tradutor que interpretou. Pode colocar aí, Júnior, o vídeo. Júnior, pode colocar o vídeo do pastor Chris falando para a gente, que isso é um motivo de oração por ele, para depois seguir a mensagem. Pode apagar as lâmpadas aqui na frente, por favor. Pode apagar o refletor, apagar tudo aqui na frente, que é melhor, tá? Olá, queridos irmãos e irmãs do Brasil. Saudações de Holanda. Espero que vocês estejam bem. Nós adoramos ter um encontro com o pastor de vocês recentemente. E nós simplesmente sentimos o centro de conexão, que nós estamos debaixo da mesma missão de Deus juntos. E somos muito gratos por isso. Bom, se o Farney me pediu para compartilhar sobre a igreja que nós estamos encontrando, o prédio da igreja é um prédio de 1656. É um prédio muito antigo, no centro de Haia. E 45 anos atrás, o prédio parou de ser usado como uma igreja, não tinha mais culto, não tinha mais reunião de culto para se encontrar ali, e eles fecharam a igreja e o prédio começou a ser usado para shows e festas. E aí, para nós, como uma igreja, nós começamos na Holanda em 2010. Minha esposa e eu nos mudamos da África do Sul e nós tivemos o desejo de ver Deus, de ver a nação voltar a conhecer Jesus, a cidade voltar a conhecer Jesus. E de ver pessoas de diferentes nações se encontrarem na igreja e serem enviadas da igreja. Então, nós começamos a nos encontrar na igreja, no prédio da igreja, em 2012, e nós temos visto Deus fazer coisas maravilhosas ali. Então, nós estamos muito animados sobre o que Deus está fazendo na nossa nação, animados sobre pessoas vindo de outras nações, como o Brasil, e nós vemos a mão de Deus movendo as pessoas ao redor do mundo para trazer a sua missão e a sua palavra aonde quer que elas vão. Então, Deus abençoe vocês e aguardando por ouvir mais do que Deus está fazendo em vocês e através de vocês como os irmãos e irmãs do Brasil. Deus abençoe. Bem, agradecer a Sueli colocou a legenda e o Aleph foi a voz do pastor Chris. O Aleph está falando aí, traduzindo o pastor Chris. Pode acender as lâmpadas, por favor. Eu quis mostrar esse vídeo para vocês entenderem o que Deus está gerando. Está tendo um tempo de restauração na Holanda. É precioso o que está acontecendo. Agora, quando nosso irmão Zé Júnior e Luana estiverem indo para a Escócia, vai estar mais perto do que está acontecendo ali. Está em Portugal com o pastor João Martins, lá da Casa da Cidade de Lisboa, ver o que Deus está fazendo também em Portugal. Há um tempo de renascimento. Todos entenderam. O Chris, o pastor João, entenderam a importância do Brasil nesse cenário. Nós tivemos uma conversa muito boa com o pastor Chris, foi muito agradável. E ele nos pediu um encontro. Depois disso, almoçamos juntos um domingo na casa do Aleph, e na semana seguinte, numa terça-feira, houve um encontro de oração, eu, o Aleph, ele e o pastor Peter, que é o seu pastor auxiliar, e foi um tempo muito agradável. Nós tivemos uma experiência diferente, onde um europeu estava disposto a ouvir a gente. Ele queria ouvir, queria que eu contasse com mais calma a nossa realidade, o que é a nossa ONG, entender como é que nós funcionamos, o que arde em nós. Nos fez um pedido, a gente está orando por isso. Provavelmente, ano que vem, eu volte lá para ministrar, de fato, na igreja dele. Não é comum, as igrejas de língua inglesa não gostam de ouvir pessoas com intérprete, eles querem que eu vá pregar lá, o Aleph interpretando. Então, assim, algo está acontecendo e eu quero trazer isso como uma palavra de esperança para nós, mas também de desafio, de entendermos quem nós significamos nesse tempo do relógio de Deus. Mais do que nunca, a igreja brasileira precisa ouvir a importância do que é não apagar o Espírito. Essas nações foram visitadas pelo Espírito Santo. O que aconteceu, nós não temos noção, irmãos, do que foi a Reforma Protestante. Temos noção do que é enfrentar todo o império católico apostólico romano que matava quem pensava diferente. O que esses homens enfrentaram, pela sua fé, nós não temos noção. E todos foram movidos pelo Espírito Santo. Houve um mover do Espírito Santo que queimava no coração desses homens, que cometeram equívocos também, evidentemente, e que os conduziram a uma fé ousada para enfrentar um sistema poderosíssimo que era o sistema católico apostólico romano. Porém, estamos falando de uma história que durante 3 ou 4 séculos, ou quase 5 séculos, foi se esfriando. E chegou aonde chegou. Uma Europa sem fé, uma Europa que não acredita mais na igreja, uma Europa sendo invadida pelo islamismo.
E nós, às vezes, olhamos para a nossa história no Brasil e pensamos, isso nunca vai acontecer com a gente. Mas eu tenho a alegria de estar servindo ao Senhor há pelo menos 45 anos. E como já falei repetidas vezes aqui, pude acompanhar o que aconteceu com a igreja no Brasil. Uma igreja que foi abrindo mão da dependência do Espírito Santo. Toda vez que eu toco nesse ponto, eu toco com muita cautela para não ir para nenhuma forma de pensamento político ideológico, mas quero dizer para vocês que, como pastor, eu me envergonhei da igreja nos últimos anos. A igreja brasileira revelou o pior que ela tinha nos últimos anos, se aliando à política de forma espúria, dependendo de força política para ser alguma coisa. Nós passamos a confiar nas nossas finanças, nosso capital, na capacidade intelectual dos nossos pregadores. E abrimos mão da dependência do Espírito Santo. Foi o que a Europa fez. Ela foi se secularizando a ponto de achar que a igreja não tinha mais importância nenhuma. E vem um homem como Chris, um jovem pastor, a igreja linda que tem ali. Eu falei para ele, cara, vocês aqui representam um pedaço do céu e o Brasil lembra vocês, porque a igreja que o Aleph congrega hoje, a Redeemer, tem cerca de 200 membros com 100 nacionalidades diferentes. É lindo. Acaba o culto, você vê um grupo de holandeses junto com um grupo de africanos, com um grupo de asiáticos, com sul-americanos juntos. É um pedaço do céu, na verdade, mas não é comum isso na Europa, não é comum isso na América do Norte. Não é comum você ver, como eu falei, um pastor de origem holandesa sentado com um pastor brasileiro, querendo literalmente dizer, me ensina o que vocês estão vivendo lá. Compartilhem conosco. Então Deus está nos levando a um despertamento. Não podemos apagar o Espírito Santo, meus irmãos. Se a Bíblia fala isso, se o apóstolo Paulo de forma enfática insiste nisso, é porque há uma possibilidade do Espírito Santo ser apagado. Eu tenho uma percepção, talvez não seja muito teológica, talvez você não concorde, tudo bem? Então, um zumbidozinho, Cláudio, não sei o que é, não sei se tem como salvar isso aí, vê se você consegue. Está um zumbido de alguma abelhazinha tocando no som, mas isso acontece. Dá para me ouvir bem, dá, gente? Amém? Eu estou sob um grande peso espiritual para essa palavra hoje, realmente. Porque eu tenho consciência do que Deus colocou no coração da Julie, tem a ver com o que nós estamos falando agora. Eu tenho consciência que eu estou falando para mim mesmo. Se o Farney não apague o Espírito Santo. Eu sei o que o Espírito Santo fez com a vida de um menino de 11 anos, de uma família pobre, que não conhecia nada do Evangelho, e transformou em um homem de Deus. Mas sei também que as possibilidades da acomodação de uma religiosidade fria pode apagar o Espírito Santo no corpo da igreja. E a única diferença que nós temos é o Espírito Santo. Há religiões muito mais deslumbrantes do que as nossas. Deixa eu falar uma coisa com vocês, irmãos. Eu creio piamente na missão integral da igreja. Creio piamente que a igreja precisa transformar a sociedade. Creio piamente na necessidade de alcançar os necessitados. Mas outras ONGs podem fazer isso. Outras religiões podem dar alimento aos necessitados. Outras religiões podem ajudar os analfabetos a terem educação. Outras religiões podem ajudar as crianças abandonadas a terem acolhimento. Mas só a igreja pode repartir o fogo do Espírito Santo. E se ela abrir mão disso, ela abriu mão da única possibilidade que ela tem de salgar essa terra e de ser luz nas trevas. Você entende isso? Você pode dizer amém? Não podemos apagar o Espírito Santo. Quando eu olho para a Trindade, da forma que Deus se revelou para nós, de forma trina, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sei que a Trindade, esse conceito tão confuso para a nossa mente humana, não vai ser explicada com quaisquer palavras. Alguém tenta usar algum método, explicando, por exemplo, o ovo com a casca, a gema e a clara, enfim. A verdade é que a Trindade é um mistério. Um dos termos usados teologicamente para a Trindade é pericorese, que fala de perímetro e movimento. Na verdade, a pericorese é o quê? Quando você olha para a Trindade, as três pessoas se movem o tempo inteiro. Ora você vê o Pai, ora você vê o Filho, ora você vê o Espírito Santo. Não dá para perceber quem é quem. Mas também eu gosto de pensar, da minha forma infantil talvez, quando eu penso na Trindade, que essas três pessoas que formam uma só ser, que é o ser divino, que é Deus, fala também de três pessoas mesmo. Eu gosto de pensar dessa forma. Talvez não seja muito teológico, talvez você não concorde muito, mas permita-me dizer o que eu penso sobre a Trindade no sentido das pessoas. Eu penso realmente em três pessoas. O Pai, ele tem um temperamento próprio dele. Você vê no Antigo Testamento, onde o Pai mais se revela, porque de fato
Ouça uma coisa, sempre a revelação de Deus é progressiva. Você pega a Bíblia, eu gosto de olhar a Bíblia como um livro didático. Estou preocupado com a hora, gente. Acho que vou passar um pouco da hora, me perdoem. Estou avisando já antes. Houve muita programação antes, eu queria começar a mensagem um pouco cedo, mas eu vou passar um pouco da hora. Eu já sei que 2 domingos seguidos estou acompanhando, passou da hora. Acho que hoje vai passar de novo, me perdoem. Amém? Pode ser? Vocês não têm um pouquinho de tolerância? Porque eu quero explicar isso com calma. Eu gosto de pensar na Bíblia como uma carta do pai ensinando aos seus filhos. A Bíblia é um livro didático, é uma revelação progressiva. Por isso que é como se a Bíblia olhasse a humanidade como um ente, como uma pessoa. E a infância da humanidade está lá na lei, né? Por isso as ordenanças são muito duras. Não faça, não come, não pegue, não toque. Porque tem que ser assim. Uma criança não pode ser educada com 2, 3 anos, como quem toma decisões por conta própria. O pai vai ter que decidir por ela. Não faça isso agora, não pegue nisso agora. Não, há uma psicologia positivista que tentou evitar a palavra não. A palavra não é necessária. É necessário dizer não para uma criança. Não pode. Aliás, a criança é educada se frustrando. Ela tem que ter frustrações. Não pode, não faça, não toque. É necessário. Por isso, a lei vem dessa forma, nos tratando como crianças. Mas há um tempo de amadurecimento da humanidade. E no tempo que a Bíblia chama da plenitude dos tempos, do tempo apropriado, o Filho se revela. E agora o apóstolo Paulo escreve: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Apenas um adulto pode entender o que é lícito e o que convém. Então, a Bíblia fala de um amadurecimento, há um processo de amadurecimento. Por isso, o pai se revela muito firmemente no Antigo Testamento. Então, quando alguém desagradava o pai abria cratera no chão, caía fogo do céu, era a forma de dizer claramente não, é um limite firme. Quando o filho anda entre nós, ele é o Emanuel, né, o Deus conosco. Quando alguém se opunha ao filho, você vai ver várias vezes nos evangelhos Jesus discutindo com as pessoas, argumentando com elas, convencendo as pessoas de forma argumentativa. Mas eu gosto de pensar no Espírito Santo. E o Espírito Santo representa a plenitude da revelação. Por isso que na graça, na bênção apostólica, que é o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus é quem Ele é. Deus é amor. O amor de Deus é a essência desse ser que amamos. Amém, gente? Deus é amor. Deus é puro amor. Esse amor, ele se materializa, ele se revela, ele se torna tangível na graça. A graça mostra esse amor. Na cruz, a cruz mostra esse amor. A cruz mostra um Deus que ama tanto o ser humano. Deus é um escândalo para os judeus. Deus é um escândalo para os gregos, porque a ideia de Deus que os judeus tinham, esse pai severo que punia o tempo inteiro, a ideia de divindade que os gregos e romanos tinham, era um Deus arrogante, que menosprezava os seres humanos. Como um Deus morre por mortais? É um escândalo. A graça é um escândalo. A graça é a revelação plena desse amor. Mas o que é a comunhão? A comunhão é a certeza de que esse amor foi acolhido em nosso coração. Porque só na comunhão do Espírito, esse amor é revelado ao mundo lá fora. Por isso falamos o tempo inteiro aqui. Eu não me santifico para ver Deus. Eu me santifico porque ao ver Deus, agora eu me santifico para que eu possibilite você a ver Deus através da minha vida. Então a maior mensagem da igreja, a maior mensagem pentecostal da igreja, porque a igreja é pentecostal, ela nasceu no Pentecostes. A maior mensagem pentecostal da igreja não é a manifestação dos seus dons carismáticos. A maior manifestação pentecostal da igreja não é o quanto de ar de profecia ou dons de discernimento de espíritos. A maior manifestação de que a igreja é pentecostal não é o templo que ela tem, mas é de fato a comunhão. É quando as pessoas olham para fora e dizem: ali tem um grupo diferente, que se amam tanto, que mesmo sendo tão diferentes, sentam-se à mesa e repartem um pão. Ali tem um grupo que dá mais valor à mesa do que o pão, porque a mesa vale para eles para repartir. Ali tem um grupo que não está preocupado se vai ter o que comer, mas a sua preocupação é se vai ter o que dar para os outros comerem. Essa é a obra do Espírito Santo. Você entende isso? Você pode dizer amém? O Espírito Santo, essa pessoa da Trindade, diferente do Pai e do Filho, quando é confrontado, quando é desafiado, ele se cala. Quero te mostrar 2 textos. Efésios 4, 30 a 32. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados no dia da redenção. Então o Espírito Santo se entristece. Quantas vezes eu já entristeci o Espírito Santo? Ele se entristece. Entristecer é apagar.
E Paulo continua dizendo, que não haja no meio de vocês. Olha o que entristece o Espírito Santo. Olha o que entristece o Espírito Santo. Sim, claro, ok, é verdade, Deus odeia o pecado, Deus não quer que você se prostitua, que você tenha relações homossexuais, quero ser bem claro, Deus condena a homossexualidade, Ele ama o homossexual, mas condena a homossexualidade, como Deus condena o adultério, como Deus condena a mentira, como Deus condena o aborto, mas tudo isso de fato é condenado por Deus, porque é pecado e o pecado nos fere. Mas olha o que de fato entristece o Espírito Santo, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. O que entristece o Espírito Santo? Está aqui. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Cristo perdoou vocês. Meus amados irmãos, o que deixa a chama do Espírito Santo queimando na igreja é um ambiente onde não há amargura, não há ódio, não há competição, mas pelo contrário, há bondade, a compaixão, há um tratamento compassivo um para com o outro. Nesse ambiente, a chama do Espírito Santo é acesa. Também Paulo diz, ainda na carta aos Efésios, no capítulo seguinte, capítulo 5, um texto bem conhecido, versículos 18 a 21 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, ele fala, e não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Meus irmãos, essa revelação é tão clara. Olha o que Paulo está dizendo. Não se embriaguem com vinho. E, de fato, a embriaguez, o consumo excessivo de álcool é pecado, porque tira a nossa lucidez. Nós somos um país onde um grande número de acidentes de trânsito são provocados por alcoolismo. Nós sabemos que a bebida alcoólica é uma droga, embora seja lícita, e é a primeira porta de acesso a outras drogas ilícitas. Hoje vivemos uma realidade, graças a Deus, diminuímos profundamente o uso de tabaco no Brasil. A antipropaganda feita pela mídia ajudou a reduzir. Há algumas décadas atrás era charmoso a mulher fumando um cigarro, hoje as pessoas têm um certo asco, mas infelizmente, em contrapartida, nossos adolescentes cada vez se alcoolizam mais cedo. As festas de 15 anos são cheias de coma alcoólico, então é lógico que o álcool é algo terrível, mas devemos evitar a embriaguez, mas nós esquecemos de uma coisa, ele fala, não vos embriagueis com vinho onde há contenda. O que de fato mais incomoda é a confusão, a devassidão, a contenda que o álcool provoca. E se ainda há contenda entre nós, mesmo sem o álcool. E o pior de tudo, do que adianta não se embriagar com vinho, se eu não me encho com o Espírito? Agora, você certamente já ouviu várias vezes o pastor Paulo Borges Júnior falar sobre isso, quando o texto fala, enchei-vos com o Espírito. Você já deve ter ouvido ele falar isso, eu quero só repetir mais uma vez. Quando você ouve essa expressão, enchei-vos, qual a imagem mental que vem a você? É essa, ó. Ou essa? Sempre pensamos em enchei-vos, pensamos em... Mas não é. Porque ele fala, enchei-vos como? Falando entre vós com salmos. Quando você fala, você expira. Uma das coisas que eu estou tentando melhorar é meu discurso. Eu estou fazendo fonoaudiologia por causa disso. Eu sei que eu tenho uma fala acelerada, tenho um pensamento muito rápido, eu tenho dificuldade de respirar de forma correta, e o que mais a minha fonoaudióloga está tentando trabalhar comigo é respiração correta, respiração diafragmática, porque eu só consigo falar se eu tiver oxigênio para falar. Então, na verdade, o enchei-vos não é o quanto eu estou disposto a repartir com os meus irmãos. A luta que eu estou tendo para aprender a falar com mais qualidade, de verdade, eu tenho meus problemas emocionais com certeza, mas isso não é uma coisa que me incomoda tanto. Eu sou assim, fala rápido, ok, tudo bem, eu falo rápido daí. Outro fala devagar, não tem problema. Minha preocupação começou a ser cobrada quando o Patrício falou, amor, você parou para pensar que você pode estar roubando das pessoas algumas coisas que Deus te revelou, porque você fala tão rápido que eles não entendem. Eu falei, opa, eu estou pecando com os meus irmãos, por não cuidar da minha dicção. Aí passou a me preocupar. Então, porque na verdade, o enchei-vos do Espírito está naquilo que eu distribuo, que eu reparto com os meus irmãos. O tanto que eu estou disposto a me empenhar em repartir com os irmãos o que eu recebi. Então, enchei-vos não é apenas de eu me encher, mas enchei-vos
um enchendo o outro, um repartindo com o outro. Essa é a proposta do Evangelho. Infelizmente, criamos um modelo de culto inspirado na cultura romana, que é isso aqui. E é difícil abrir mão dele, porque são séculos de aprendizado dessa forma, de alguém em cima de um púlpito, todo sentado, vendo no máximo a nuca do outro que está à sua frente. Mas nossa vida não pode se limitar a uma liturgia de 2 horas ou 2 horas e alguns minutos. Isso aqui é apenas o tempo de celebração. É na vida comum, é na relação, é quando compra o pão na padaria, é quando joga futebol, é quando namora, é quando vai no cinema, é quando faz negócios. É ali que, de fato, o Espírito Santo é repartido. Você pode dizer amém? Quantos entendem isso aqui podem dizer amém? É disso que Paulo está falando. É quando eu expiro, eu vou enchendo outro irmão, que vai enchendo outro irmão. É essa a obra do Espírito Santo. Então, o que entristece mais o Espírito Santo é não entender que a sua obra é a comunhão, é a relação. Os 2 textos que eu acabei de citar em Efésios falam o tempo inteiro das relações interpessoais. O nosso Cristo pediu lá no Getsemane, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Muito do esforço evangelístico que temos seria limitado, seria diminuído, se nós nos esforçássemos para sermos um só. Para que as pessoas olhassem para um grupo de crentes e dissessem que aquele grupo realmente é diferente, eles se amam tanto que esse amor extrapola, porque o amor, como diz o poeta, não cabe em si. Todo lugar de amor verdadeiro extravasa pelas paredes, pela vida, pelos poros, e essa é a obra do Espírito Santo. Então, o que fez com que nós esquecêssemos disso? Que nós apagássemos o Espírito? Como eu falei, a revelação de Deus e a obra de Deus sempre é contínua e progressiva. Quando o Senhor disse lá, e Lucas registra no Evangelho, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando ele fala, vocês serão minhas testemunhas, fala para os seus discípulos, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra, ele estava falando de nós. Aquele grupo estava ali, Jerusalém, Judéia e Samaria, depois saiu. E Paulo estendeu um pouco mais, chegando às regiões da Europa. E os europeus são os nossos pais na Reforma. Ali nasce esse movimento. Por isso foi tão doloroso estar na Holanda, vendo o que eu vi. Porque eu fico pensando que foram 10 séculos de negritude espiritual. A chamada Idade das Trevas, a Idade Média. Onde a fé cristã se tornou déspota, assassina, onde queimou pessoas em fogueiras, ninguém podia pensar diferente do que o alto clero pensava. Mas durante aqueles 10 séculos, desde o ano 500, vamos arredondar até o ano 1500, da era cristã, havia fiéis orando nos porões das catedrais romanas, buscando o Espírito Santo. E Deus desperta um grupo de pessoas naquela parte central da Europa, que ousa enfrentar todo o Império Católico Apostólico Romano, trazendo uma nova mensagem de liberdade, de comunhão, de prosperidade. E pisar naquele solo onde esses homens andaram, pensando Bíblia, e ver aquela devassidão, e aquela pobreza, e aquela cegueira espiritual. Me entristeceu. Mas, ao mesmo tempo, me alegrou ver a esperança de irmãos, estou falando especificamente dos Países Baixos, da Holanda, que estão vivendo um tempo de busca, e dizendo para nós, como eu ouvi do pastor Chris Taylor e do pastor Peter, nós queremos conversar mais com você, precisamos ouvir o que Deus está fazendo no Brasil. Gente, é verdade que a gente está falando, Deus chegou aos confins da terra, e agora, como disse o profeta Malaquias, Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais. Nós precisamos realmente orar pela Europa, nos comprometermos por isso. Não é coincidência o fato do Aleph estar na Europa, do Diogo, do Cauã estar na Europa, do Zé Júnior e a Luana estarem indo para a Europa. Deus está dizendo alguma coisa para nós, nós precisamos assumir nosso compromisso. Mas para isso, para que os nossos filhos sejam os profetas que Deus irá usar para restaurar os nossos pais na fé, nós não podemos permitir que o Espírito Santo se apague. A igreja abriu mão da dependência do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a cumprir o que o apóstolo Paulo fala
nessa carta aos Tessalonicenses. Essa igreja linda de Tessalônica, que Paulo havia passado um tempo curto ali, de alguns sábados pregando, depois é expulso da cidade por outros judeus. Depois ele envia Timóteo para fortalecer os irmãos em Tessalônica e planta essa bela igreja em Tessalônica, que já começava a enfrentar discussões por questões escatológicas, discussões filosóficas, teológicas desnecessárias, e Paulo escreve para eles e os exorta a voltarem a buscar o Espírito Santo. Meus irmãos, chega de discussão frívola. Nós passamos um tempo nesse país brigando por questões que não importavam nada. Sim, eu não concordo com a ideologia de gênero, eu não concordo com a defesa do aborto, eu não concordo com esse feminismo que muitas vezes coloca a mulher no lugar equivocado, mas chega de gastar tempo com as brigas desnecessárias. Vamos nos encher do Espírito Santo, porque isso é a única possibilidade de fazer a diferença nesse planeta. Alguém entendeu isso? Pode dizer amém? O que eu preciso fazer para encher do Espírito Santo? Rapidamente eu vou colocar esses pontos aqui. No versículo 11, Paulo fala: mantenham um ambiente de mutualidade. Nós precisamos um ambiente de mutualidade no corpo de Cristo. Meus irmãos, olha o que Paulo fala expressamente no versículo 11 do capítulo 5 de 1 a Tessalonicenses. Consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, para que o Espírito Santo continue sendo derramado no meio de nós. Precisamos desconstruir de uma vez por toda essa ideia de que é um santo profeta no lugar, que é o único que tem a verdade para dizer. Que haja um corpo onde os irmãos cuidam uns dos outros. Amém, irmãos? Onde haja mutualidade, onde um pastor possa um dia dizer: irmãos, eu estou mal, eu pequei e preciso do amor de vocês. E ao dizer isso, eu ser jogado fora como um lixo, porque não serve mais para as nossas necessidades pessoais. Onde o pastor não seja um santo profeta, mas seja um irmão entre irmãos, onde irmãos cuidem uns dos outros, onde essa necessidade de glória humana se acabe, para que a relação e a mutualidade, onde um cuide do outro, valha muito mais do que a honra de um nome clérigo para algum homem ou para alguma mulher. Você entende o que eu estou falando? Vocês entenderam isso? Foi claro ou foi confuso isso? Deus quer que nós sejamos irmãos mesmo. Tudo bem, eu sei que é importante. Falava ontem na escola, Timóteo, não tem nenhum problema se alguém me chama de Silva, de Fardo, de Chico, não precisa chamar de pastor, mas tudo bem, a gente entende que é importante pastor, por uma questão de respeito, mas é mais do que um termo que cause distância entre as pessoas. É o contrário. Deus quer que entendamos de uma vez por todas: você não está sentado nessas cadeiras para ser plateia, você é corpo de Cristo, você está aqui para cuidar uns dos outros, irmãos cuidam uns dos outros. Você não vem assistir culto, você não vem pagar para ter um culto bom, você oferece o culto servindo aos seus irmãos mutuamente. É nesse ambiente de mutualidade, que o Espírito Santo se mantém aceso. Você entende isso? Você pode dizer amém? Depois Paulo fala: honrem os seus líderes, principalmente os que presidem, que exortam e cuidam de vocês. Ao mesmo tempo que essa mutualidade, eu preciso entender assim: se Deus colocou alguém como meu pastor, eu preciso honrar essa pessoa. Gente, há muita desonra com as autoridades. Nós vivemos uma época, como dizia lá o Bauman, do mundo líquido. Nós somos liquefazendo tudo, as estruturas foram se derretendo. Então hoje há um certo asco quando se fala de mais velhos, de autoridades. Nós precisamos voltar a honrar as autoridades, nossos pastores, nossos líderes, nossos irmãos mais velhos, os nossos anciãos têm serviço com mais respeito. Precisamos voltar a trabalhar um ambiente de respeito e de honra, que nesse ambiente de honra o Espírito Santo se revela. Você pode dizer amém por isso? Porque essa é a mensagem da Trindade. Uma hora o Pai está honrando o Filho, ora o Filho está honrando o Espírito, ora o Espírito honra o Pai. Estão sempre um honrando o outro. Nesse caminho de mútua honra, o Espírito Santo se revela. Versículo 13, Paulo disse: vivam em paz uns com os outros. Em outro texto, Paulo fala: no que depender de você, tenha paz com todos. Parece algo tão óbvio, né? Mas muita gente confundiu o fervor do Espírito Santo com uma mentalidade de guerra. Vencer a discussão, calar a boca do que pensa diferente de mim. Pelo contrário, o Espírito é o Espírito de paz. Que haja um empenho nosso em buscar ter um ambiente de paz. Amém, irmãos? Que haja paz entre nós. Que haja um esforço para que haja paz. Mas, ao mesmo tempo, Paulo diz no versículo 14: admoestem os insubmissos, que vivem de forma desordenada.
Sim, é preciso que haja um ambiente onde eu seja tão responsável pelo meu irmão que eu não olhe ele de forma desordenada e diga, isso não é problema meu. Não, não. A igreja não é formada por Caíns, que respondem a Deus, o que eu tenho a ver com o meu irmão? Eu tenho a ver com o meu irmão. Se eu de fato estou cheio do Espírito, eu não posso, cheio do Espírito Santo, olhar para o irmão da fé que está se perdendo, desordenado, insubmisso, rebelde, em pecado, e dizer, não, isso não é problema meu. Esse é o discurso desse século. O discurso desse século que foi trazido para o púlpito é, cuide de si mesmo. Até o conceito de espiritualidade, que inclusive é muito divulgado no mundo corporativo hoje, é o meu self está bem, é o encontrar comigo mesmo. Você só vai se encontrar consigo mesmo quando encontrar seu irmão. Amém, meus irmãos? Então, para que a igreja se mantenha cheia do Espírito, é importante que admoestemos uns aos outros. Repreendamos os irmãos, irmão, cuidado, se está arrogante, se está em pecado, vem para cá, vamos conversar. A igreja precisa construir um ambiente de conversas difíceis. Irmão, é difícil ser família. Você vai ter que confrontar seu irmão. Algumas vezes você não vai ser entendido, vai ajudar, vai sentar, ajustar, corrigir. Não desista das relações, porque no momento que você aferra, como o texto diz, como ferro afia o ferro, um irmão a outro irmão, é ali que nesse atrito de se aferrar, de se amolar, como amola uma faca, é que o Espírito Santo se revela. É loucura, parece isso, não é verdade? Mas é nesse atrito, nesse esforço de caminhar junto. O que mais a gente ouve hoje é assim, eu mudei de igreja porque tive um estresse lá, e muda de igreja toda semana, muda de casamento toda semana, muda de profissão toda semana, muda de sexo todo ano. É verdade, não estou ironizando não, a própria pauta LGBTQIA+, fala muito disso, é a necessidade de cada letrinha daquela ser um tipo de identidade. O ser humano está sempre infeliz, insatisfeito, mas na verdade o Espírito Santo nos conduz a uma relação onde eu vou, inclusive, repreender meu irmão, admoestá-lo em amor e permanecer juntos. Você pode dizer amém, meu irmão? Mas para isso, Paulo diz também, console os desanimados. Aqueles que perderam o ânimo, perderam a força, não desista, não joga fora. E também, ele fala para amparar os fracos. Há irmãos que são mais fracos mesmo, gente. Que precisar ser amparados, sustentados, chama para perto, confronta de novo, mas não desiste do seu irmão. Ali o Espírito Santo se revela, por isso Paulo encerra o versículo 14 dizendo, sejam pacientes uns com os outros. Não parece uma mensagem muito pentecostal essa, né? Que a gente acha que manter o fogo do Espírito aceso, ficar gritando, labaia, balabaxéia, tem que falar em língua sim, é maravilhoso, mas não é só isso não, é mais do que isso. É estar disposto a insistir com o meu irmão, para que ele não morra na fé. Versículo 15, Paulo fala, não retribua mal com mal. Olha que coisa linda, gente. Meu Deus. Esses anos pré-eleitorais foram duros. O mal foi retribuído com o mal o tempo inteiro. O argumento era, mas eu tenho que dar o troco. Não. Você não tem que dar o troco. Você tem que ficar com peso. É abrir mão da sua própria razão por amor ao seu irmão. Isso é louco, mas é o que o Evangelho ensina. E essa é a obra do Espírito Santo. Abrir mão do seu direito. Nos alegremos sempre. Quando ele fala nos alegremos, está de acordo com Filipenses 4. Alegrai-vos no Senhor. Uma alegria que não é fruto de felicidade humana, mas um contentamento, um conteúdo. Orem sem cessar. Eu quero, já são 11h59, eu quero correr um pouco mais, mas eu quero que você pense nisso. Eu sei que esse orar sem cessar é muito amplo, porque eu preciso orar o tempo inteiro mesmo. Orar é relacionar com o Pai. Eu preciso aprender a andar sempre conversando com Ele. É isso que o Senhor quer de mim agora? Pai, eu faço isso ou não? Mas eu vi uma frase do pastor Jeremias Pereira que nunca saiu da minha cabeça. Ele falou, só ora quem admite a sua incompetência. Quem se acha muito competente não ora. O problema da igreja brasileira não é falta de competência, é excesso de competência e falta de oração. Nós já achamos que sabemos como fazemos. Que nós voltemos a orar, irmãos, sem cessar, amém? O tempo todo, mas também reservemos tempo para estar com o Pai, para ouvir a sua vontade. Não desprezemos as profecias. E aqui Paulo está falando exatamente do dom da profecia mesmo. Não despreze as manifestações do Espírito Santo. Um dos pilares da nossa igreja, nossos 5 pilares, o 5º pilar é, cremos na atualidade
dos dons espirituais. Nós não somos cessacionistas. Nós cremos que os dons atuam hoje. A igreja não pode desprezar os dons espirituais. Nós precisamos da profecia, da palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Precisamos manifestar esses dons na igreja. Amém, irmãos? Não abra mão disso. Não abra mão dos dons do Espírito Santo. Depois Paulo fala, sejam gratos, porque isso é o que o Pai quer de vocês. Vocês sabem que parece que uma coisa que fere muito o Espírito Santo é essa ingratidão. Eu fico pensando como rapidamente esquecemos do que Deus fez conosco. Como rapidamente esquecemos de onde viemos. Algumas vezes minha mente fica confusa com os problemas e eu esqueço, peraí, cara, ele morreu por mim na cruz do Calvário, e mais do que isso, de onde ele me tirou, o que ele fez por mim. Então, exerça a gratidão. Tenha uma boca que revela a gratidão. Examine tudo e retenda só o que for bom. Do que Paulo está falando? Busque amadurecimento. Uma igreja mais madura, que pode examinar tudo, que não tem medo de olhar e dizer, não, isso não é do Espírito Santo. E reter apenas o que for bom. Também se abstenha de toda, olha o que Paulo fala, não somente do mal, mas de toda forma, de toda aparência de mal. Se não basta não querer o mal, é importante não ter a aparência do mal. Isso parece que é um pouco em desuso hoje. Em cima de uma ideia de sermos contextualizados, estamos tendo aparência de mal muitas vezes. Então sim, a minha rede social fala de mim. A roupa que eu visto fala de mim. A forma que eu lido com a bebida alcoólica fala de mim, sim, fala do espírito que habita em mim. Então eu tenho que fugir de qualquer aparência do mal. Por amor, meu irmão. Amém? Você entende isso? Você não faz isso para se santificar, para poder ser salvo. Está claro isso para você, meu irmão? Eu não estou dizendo que você tem que evitar roupa sensual, bebida alcoólica excessiva, ou uma vida devassa, ou uma maneira com pouco pudor, ou o que eu falo na minha rede social, porque eu quero agradar a Deus para ser bonzinho. Não, é porque eu quero que meu irmão olhe para mim e veja pureza, para que a minha pureza em Cristo revele Cristo para meu irmão. Tudo que o Espírito fala do compromisso que eu tenho com meu irmão. Por isso, Paulo diz para buscar que nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, uma conversão integral. Mas ele encerra dizendo, confie no Senhor, Ele vai conduzir esse processo. Eu quero encerrar essa palavra fazendo uma oração. A oração que Davi fez no Salmo 51. Quando Davi pecou porque apagou o espírito nele. Davi era um jovem pastor de ovelhas. Davi era filho de pastores, talvez neto de pastores. Há uma corrente teológica que acredita, e eu faço parte dessa corrente, que Davi foi um filho bastardo, que ele não era filho da mulher de Jessé. Quando a Bíblia fala que ele era ruivo, no original fala que ele era moreno, na verdade. Davi talvez fosse filho de uma escrava com Jessé. Por isso que Jessé não o chama quando os filhos são chamados. Mas lá, cuidando das ovelhas, ele cantava salmos ao Senhor. Um dia Deus o separa, o unge e o coloca como rei de Israel. Davi esqueceu disso. Eu tive o privilégio de assistir uma peça teatral linda lá na Pensilvânia, num teatro muito bonito, que fala sobre peças teatrais maravilhosas, bíblicas. E tem uma cena sobre Davi que eu achei muito marcante, porque nessa peça teatral linda, eles ensinaram Davi, tinha uma sala que guardava os tesouros, um trono imenso, uma mesa no mesmo palco, um palco muito grande, onde ficava o conselho de Davi, e também os sacerdotes, e um lugar onde a família ficava. Então, na cena, eles vão mostrando Davi saindo para pelejar, aí Davi volta, quando ele volta, traz mais 2 coroas, coloca sobre o trono, e os seus servos trazem muito tesouro e coloca naquela sala, e vai crescendo o tesouro na sala, mas Davi começa a não está tão cansado que ele não para mais para conversar com o conselho dele, com os sacerdotes, não tem mais tempo com a família, ele começa a ficar estressado com aquilo, logo depois entra a cena do adultério dele com Betseba. Adultério não, do abuso sexual que ele abusou de Betseba. Betseba não foi uma adúltera, ela foi abusada sexualmente pelo rei, que ele tomou ela à força. E quando ele comete esse pecado terrível, ele esqueceu quem ele era. E aí, Deus envia um profeta, o profeta Natã. E o profeta Natã não conversa de adultério com Davi. O profeta Natã conta uma história de ovelha, porque pastor era a essência de Davi. E quando o Espírito Santo lembra Davi quem ele era, e da onde o Senhor o tirou,
Davi só fala uma coisa para o Espírito Santo no Salmo 51. Não retires de mim o teu Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo é colocado e tirado o tempo inteiro agora, mas você entende o que ele está falando? É não retire o fogo, não retire a primazia, não retire o governo do Espírito Santo de mim. Que essa seja a oração da igreja no Brasil, da SEM, minha, sua. Eu não imagino Davi falando, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Deve ter vindo um grito desesperado, não retire de mim o teu Espírito. Igreja, não apague o Espírito. Nós somos a esperança para a Europa, para os países que perderam a fé. O Brasil queima pelo Espírito. Nós somos brasileiros, aqueles que queimam, aqueles que incendeiam. Então, em nome de Jesus, que a igreja não esqueça disso. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu quero fazer hoje uma oração específica pela igreja Redeem lá em Haia. Essa oração vai ficar depois registrada para eles. Estão com essa luta para conseguir a licença do Conselho Municipal da cidade para ocupar totalmente esse templo. Irmãos, vai ser maravilhoso quando isso acontecer. Um templo que há mais de 45 anos não é mais usado como templo, apenas como boate e local de eventos. E que o Conselho da cidade quer impedir. Um templo que é cristão, que é reformado, que é protestante. Mas o Conselho da cidade está embargando. Estão numa luta jurídica lá para conseguir o direito de ocupar o espaço. Vamos orar por isso agora, amém? Vamos estender nossas mãos simbolicamente até a cidade de Den Haag, de Haia, orando para que o Espírito Santo cale a boca de Satanás naquela cidade, e que a igreja consiga ocupar aquele espaço de forma simbólica, porque vai ser um símbolo, no centro da cidade de Haia, essa igreja ser ocupada novamente pelo corpo de Cristo. Pai, queremos orar nessa hora para a igreja Redeem, lá em Haia, a Redeem International Church, lá de Haia, Senhor, de Den Haag. Ó Deus, em nome de Jesus, nós ordenamos pelo Espírito Santo que toda voz do diabo se cale naquele conselho municipal da cidade de Haia, e que seja permitido que a igreja Redeem use totalmente o espaço daquele templo, não porque o templo importa alguma coisa, mas para que aquilo significa, Senhor, pela história plantada naquele lugar, para que Satanás seja envergonhado e comece um processo de restauração naquele país. Agora oramos por nós, Deus, igreja brasileira, aqui essa pequena igreja, essa pequena paróquia, na pequena mesquita, no Rocha Sobrinho, na Baixada Fluminense. Temos hoje aqui nosso irmão Felipe, simbolizando outra pequena igreja, a casa de vida aqui da cidade de Mesquita. Estamos orando por um avivamento na Europa, né? Parece uma coisa louca, mas nós somos os confins da terra, nós somos os filhos, estamos convertendo nosso coração ao coração dos nossos pais. O Senhor enviará filhos nossos para morarem na Europa, Senhor, para trabalharem, ganharem dinheiro, mas não somente para isso, para serem luz das trevas, mas para isso nós pedimos, Senhor, não permita que o Espírito se apague entre nós, não permita que o fervor do Espírito Santo se apague entre nós. Espírito Santo, volta a queimar nesse lugar, Senhor, volta a manifestar os teus dons. Volta a manifestar os teus dons. Volta a derramar Espírito sobre as pessoas, que volte a haver profecia, Senhor, discernimento de Espírito, mas que volte a haver acima de tudo mutualidade, comunhão, paz entre os irmãos, que cada um busque o interesse do outro, Senhor. Nos batiza no espírito de comunhão, de reconciliação, no espírito de reconciliação, Senhor. Reconcilia a igreja no Brasil, para que essa igreja cumpra o seu propósito. Nós somos os confins da terra, Senhor. Os confins da terra deveriam simbolizar o sinal de uma igreja amadurecida, que cresceu de Jerusalém até os confins da terra, mas estamos diante de uma igreja infantilizada, menina, que quer brincar o tempo inteiro. Nos faz amadurecer, Espírito Santo, para cumprir nossa missão. Oramos assim, Pai, e nós cremos nisso, em nome de Jesus. Você que crê, pode dizer amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus, amém, meus irmãos, glória a Deus. Ainda em pé, antes de encerrar, leve essa palavra para o seu coração. Queria chamar aqui rapidamente o Cristiano e a Fabiana, e eles sabem
Eu não quero constrangê-los, mas eles sabem o que significa orar por vocês aqui hoje, no culto como esse de hoje. Tudo que Deus fez na vida de vocês é profético nesse sentido, Cristiano e Fabiana. Quero que vocês ouçam toda a restauração que Deus gerou em vocês. Fala da igreja, Cristiano. Me perdoe se eu constranjo você, mas eu quero dizer uma coisa. Tudo que vocês estão vivendo, tudo que vocês viveram e estão vivendo, aponta para a igreja. Você entende isso? Você é o noivo da igreja. Essa é a tua igreja, que está restaurando. Essa renovação de aliança hoje, são quantos anos de casados? 19 anos de casado completo amanhã. E Deus está falando através de vocês para nós. Você entende isso? Dessa chama que não se apaga, que enfrenta tempos difíceis, que enfrenta temporais, isso supera. Eu sei que o Espírito Santo hoje está usando vocês como sinal para nós. Queria que vocês cresçam nisso. Isso é um grande peso, Fabiano, de responsabilidade que Deus está dando a vocês. Você entendeu o que Deus está falando. Entende, Cristiano? O teu amor como marido, como homem, como casal, de lutar e superar tudo que foi enfrentado. Muitos casais enfrentam dificuldades, enfrentam lutas. E um casal, quando enfrenta e supera e vence, está dizendo para esse mundo que vale a pena lutar pela família, como vale a pena lutar pela igreja, porque a igreja é família. Meus irmãos, se não entendemos que somos uma família, não vale a pena estar aqui. É perda de tempo. Vim para cá todo domingo para ouvir discurso bonito, cantar música bonita. Se não entendemos que de fato é uma família, que, como eu digo sempre, que cada criança autista é meu filho autista, que cada criança rebelde é meu filho rebelde, que cada marido que se afasta é o meu marido que se afasta, é a minha esposa que perdeu. Eu preciso olhar como família, senão não faz sentido. O mundo está cansado de religião, o mundo está cheio de religião, de hipócritas que pregam bonito. Eles precisam de pessoas que vivem esse evangelho, e vocês são um sinal para isso. Que Deus restaurou em vocês é um sinal dessa mensagem, para que as filhas de vocês, tanto as filhas que Deus deu a vocês do útero da Fabiana, como os filhos espirituais que vocês vão gerar, vão ser enviados para os nossos pais na fé com essa mensagem de restauração, de misericórdia, de calor do Espírito Santo. Amém? Querem falar alguma coisa? Não? Vamos orar abençoando as alianças deles. Vem cá, amor, comigo, por favor. Opa, rapaz, pode mostrar? O pessoal não está brincando não, já que presente para mim, para a Patrícia? Não, né? Rapaz, quer casar comigo? Não, né? Muito lindo, sério, muito lindo. Lindo mesmo, né? Parabéns, assim. Vem para cá um pouquinho mais para perto, né? Eu não quis expor o Fabiano, o Cristiano e a Fabiana, mas eles não vão ficar constrangidos com o que eu estou dizendo. Casais enfrentam dificuldades, enfrentaram algumas dificuldades quando vieram para cá, e houve um tempo de restauração, né, na vida deles. Estão no processo lindo de restauração. Eu quero que eles espelhem os casais que estão aqui hoje. Jovens casais, eu estou muito assustado hoje em ver como jovens desistem muito rapidamente do casamento. Primeiro conflito, primeiro desgaste, abandonam, vão embora. E o mundo tá rindo disso. Eu entendo que Deus tem misericórdia daquele que divorciou e recasou. Deus ama vocês, fiquem tranquilos, mas não é esse o propósito de Deus. Eu lembro de uma história que já foi falada várias vezes aqui, quando num evento falando sobre casamento homoafetivo, alguém disse: o problema vão ser os pastores, os evangélicos. E um sociólogo disse: fica tranquilo, com o tempo eles aceitam. Foi assim com o divórcio também. E foi assim, nós fomos nos acostumando com o divórcio. Então vem um casal que luta e supera, e outros casais que estou olhando aqui que sabem que estão superando. Você sabe que eu estou olhando para você, que sabe que está superando, vencendo. É lindo isso. Não desista, porque essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. A igreja não desiste dos seus princípios, como do Espírito Santo também. Então vamos renovar essa aliança agora. Fica de frente um para o outro aí. Então, essa é a tua? Tá, então começa com ele então. A mão esquerda dela. Calma aí. Fabiana, com esse anel, eu renovo nossa aliança. E novamente me comprometo a amar-te, querer-te e ser fiel a ti, até que a morte nos separe. Faz uma coisa com ele agora. Cristiano, com esse anel, eu renovo a minha aliança contigo. E prometo amar-te, querer-te e ser fiel a ti, até que a morte nos separe. Estenda as mãos para cá, por favor. Pai, eu te agradeço pela vida do Cristiano, da Fabiana, por esse casamento que é um sinal para nós, é um selo para essa igreja, do Espírito Santo que não desiste, do Espírito Santo que luta para que haja paz.
para que a vida deles seja um símbolo de restauração. E aponte para os jovens casais que vale a pena lutar pela família. E que a igreja aprenda a lutar pelos seus princípios. Assim oramos e queremos, Pai, os abençoamos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso, amém? Deus abençoe vocês. Parabéns, que Deus abençoe, cara. Ainda em pé, só um pouquinho mais. Vem cá, Cacá, que a Cléia pediu, Cacá e o esposo. Estão indo morar em Santa Catarina, parece. Eles vão orar com eles no final também. Cadê a Cacá? Cadê o esposo da Cacá? Está aqui. Aí, rapidinho, sobe aqui. Por favor. Cacá e a Cádia, né? Que a gente fala de Cacá, conhecer a Cacá novinha. Então aqui, Cádia, o esposo e a filha. Estão indo morar em Santa Catarina, é isso? Terra ruim de morar, gente. Oh, coisa horrível. É Floripa mesmo ou não? É qual cidade lá? Ih, rapaz, coisa feia. Balneário Camboriú é mesmo? Coisa triste, hein? Um lugar desagradável desse. E junto com esse casal que está indo embora, que vai orar abençoando, queria que viesse você que fez aniversário de segunda-feira até hoje. Tem alguém que fez aniversário essa semana? Tem alguém? Pode vir aqui rapidamente. Fez aniversário de segunda-feira até hoje. Vamos mudar essa semana já? Essa semana já? Essa é a chave da casa? Amém. Vamos orar aqui. É da casa ou do carro? Da casa. Qual o seu nome? Seu nome, desculpa. Só tem um problema. Deixa eu falar uma coisa para você antes de orar. Toda vez que alguém entregava uma coisa na mão de Jesus, ele abençoava para ser repartido. Então, se eu vou orar para essa casa, não é só de vocês. É para acolher pessoas, para receber pessoas, para que a casa de vocês seja uma casa de bênção, um casamento feliz, mas pleno, de verdade. Onde as pessoas vão entrar e ser abençoadas ali. Espero que vocês se comprometam com isso. Amém? Então, vem com a casa aniversariantes. Toda essa semana, aniversário, quando? Perguntar a idade não, que é constrangedor, mas quando? Quarta, foi 25 quinta-feira? 25 anos, é isso? Ah, dia 25 aniversário. Você foi casamento, é isso? Quantos anos já? 11 anos que eu casei esse casal lindo aqui. Que benção. Então vamos orar. Estenda as mãos para cá mais uma vez. Pai, eu te apresento a vida da casa do seu marido, da sua filhinha, essa chave da casa ali em Santa Catarina. Que essa casa seja uma bênção realmente. Que seja um lar abençoado. Que o casamento seja um casamento de verdade. Que as pessoas entrem ali e sintam a tua presença. Que a Cádia encontre com a sua família uma igreja para congregar naquele lugar e fiquem firmes no Senhor. Agradeço pelas nossas irmãs que completaram mais um ano de vida, pela vida também do Reni e da Ana que completaram mais um ano de casamento. Nós os abençoamos a todos agora, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mais uma vez, você pode aplaudir o Senhor para as pessoas. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Vamos com Deus, um bom domingo. Deus abençoe a todos.